But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Olá, eu sou o Paulo Tipão e esse é o canal Historinhas do Tipão. E nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 50 do Enem de 2024. Questão número 50 do livro 1, Caderno Azul. Vamos para mais um vídeo. Tá aí, pessoal, questão 50 do Enem 2024, livro 1, Caderno Azul. A gente vai trabalhar essa questão aqui no canal Historinhas do Tipão, do Paulo Tipão. E do que ele está falando aqui? Primeiro, para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber do que se trata a questão. Ele fala do bispo Bartolomeu de las Casas. A gente precisa saber quem foi o bispo Bartolomeu de las Casas para poder resolver a questão, saber do que se trata. Ele está falando o quê? De colonização das Américas, mais especificamente da colonização espanhola. Então a gente vai primeiro falar da colonização espanhola, vamos falar em que contexto atuou o bispo Bartolomeu de las Casas, para depois resolver, voltar aqui na questão e resolver a questão, tá ok? Falou, pessoal! Então, para resolver essa questão, nós podemos primeiro partir de algumas discussões. O que nós podemos aqui debater nesse vídeo em torno do que está sendo descrito no enunciado da questão, para depois a gente ir para o gabarito? Bom, essa questão fala do bispo, do padre Bartolomeu de las Casas. Quem foi Bartolomeu de las Casas? Ele atuou na América no período da colonização espanhola. Então vamos começar por aí. O que foi a colonização espanhola? Qual era o objetivo da colonização espanhola, que é algo que está diretamente ligado ao enunciado da questão? O objetivo da colonização espanhola e das demais colonizações, portuguesa, francesa, inglesa na América, era produzir produtos de grande consumo na Europa, produtos agrícolas de grande consumo na Europa que geravam altos lucros para os colonos, para os comerciantes, e isso incluía o tráfico de escravos, isso envolvia a escravidão. A escravidão era a base desse comércio. Existiam outros produtos, existiam outros comércios, mas tudo dependia da escravidão. E o Bartolomeu de las Casas, ele se colocou justamente contra a escravização dos indígenas. Ele foi um padre dominicano que percebeu que a população indígena, que era de mais ou menos 500 mil ou talvez 1 milhão, diminuiu para 60 mil em apenas 15 anos. E ele via a possibilidade da população nativa ser extinta no espaço de uma geração, como diz o livro Os Jacobinos Negros, do Cyril James, que fala desse assunto logo no início. Então Bartolomeu de las Casas, ele era, e aí isso está diretamente ligado ao enunciado da questão, ele era odiado pelos colonos, porque ele se colocava contra a escravização da mão de obra, dos braços trabalhadores que eram responsáveis por produzir os produtos que geravam lucro para os colonos. E o Bartolomeu de las Casas conseguiu a proibição dos repartimentos ou trabalho forçado nas minas, trabalho forçado. Mas não adiantou, porque como nós já trabalhamos aqui no livro falando sobre a obra do Robin Blackburn, justamente a queda do escravismo colonial, a preocupação com a escravidão, em proibir a escravidão como uma instituição vil que deveria ser combatida, ela era a proibição da escravidão, a abolição da escravidão, ela era defendida há muito tempo, antes de efetivamente ser abolida na passagem do século XVIII para o século XIX.
Mas eram criados códigos de defesa dos cativos que não eram elaboradas proibições ao tráfico, ao comércio humano, ao comércio de escravos, que na prática não eram obedecidas. E o Bartolomeu de Las Casas conseguiu que o imperador Carlos V abolisse os repartimentos ou trabalhos forçados nas minas. Mas isso não era obedecido na prática. Ele via então que a população nativa poderia ser de fato extinta no espaço de uma geração. Então esse foi Bartolomeu de Las Casas. É importante também nós destacarmos que o Bartolomeu de Las Casas e outros religiosos, eles eram a favor da cristianização dos nativos. Então eu falo aqui que o Bartolomeu de Las Casas era contra a escravidão, mas ele convertia os indígenas ao cristianismo. E isso também é uma violência, só que uma violência no âmbito cultural. Há trabalhos, há estudos, se você procurar no seu livro didático, é bem provável que livros didáticos mais recentes também abordem essa questão da imposição da fé cristã como uma violência cultural, sendo que também havia resistência por parte, e também destacando a resistência por parte dos indígenas a essa imposição. Então eu destaco aqui a figura do Bartolomeu de Las Casas como alguém que se colocou contra a escravização dos indígenas, mas também é bom ressaltar que esse trabalho missionário de conversão, de imposição da fé cristã aos nativos, também era uma violência cultural. Mas ele defendia, de fato, o fim da escravização dos indígenas. E é isso que leva à resposta ao gabarito da questão. Porque ao defender o fim da escravidão, ele era o quê? Ele era odiado pelos colonos, e ele era respeitado pelos povos do local. Gabarito letra B, da questão 50, livro 1, caderno azul, do Enem 2024. Eu agradeço a atenção de vocês por mais esse vídeo, espero que a explicação tenha ficado didática e aguardo vocês para próximos vídeos. Se inscrevam no canal, ativem a notificação do sininho para vocês ficarem sabendo quando houver um novo vídeo. E essa foi mais uma das historinhas do Tipão. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have